Olá, continuando nossa série de mensagens sobre família. Nosso texto hoje está em Mateus 19:6. Aliás, o nosso versículo é apenas um, que diz assim: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O nome da mensagem é 1 mais 1 igual a 1. E aqui Jesus é muito claro sobre casamento. É um homem e uma mulher que se unem. E ele faz aqui uma colocação muito específica, dizendo que casamento é deixar. Ou seja, é o rompimento de uma relação, de um relacionamento mais próximo com os pais, talvez avós, tios, com a finalidade de se construir uma nova vida a dois. Portanto, deixe. Isso na prática, de preferência, é realmente mudar-se de endereço e estarem os dois formando uma nova família, sem que morem juntos ou nos fundos. Às vezes isso se faz necessário, mas não é o ideal. Assim que o casal tiver possibilidades, eles precisam ir morarem sozinhos, fazerem o seu voo sozinhos, e a família entra como apoio. Portanto, deixe o homem seu pai e sua mãe, quer dizer, agora os dois assumem essa responsabilidade de cuidarem um do outro, de proverem recursos que sustentem os dois, as contas, e eles seguirem o caminho da independência, entre aspas, né? Porque sempre vamos precisar de nossa família. E a família sempre vai ser um fator de ajuda muito importante, não só no início, como também no decorrer do casamento. Mas o Senhor fala, além do deixar e se unir, ele fala de uma só carne, que na verdade a palavra aqui é união. E essa palavra significa grudar, colar, soldar. É isso que significa se unirão ou se unirá. Dois em um. Portanto, isso na prática é que o casamento faz com que duas pessoas muito diferentes. Eu nunca encontrei um casal que fossem iguais. Normalmente os casais são completamente diferentes. Mas que este casal, tão diferente em tantos aspectos, consigam construir uma vida em comum, ou seja, uma mesma vida, vivendo uma mesma vida, os dois, tudo compartilhado, e os mesmos sentimentos. Ou seja, se é tempo de chorar, os dois choram juntos, se é tempo de alegria, os dois vão rir juntos, e assim sucessivamente. Estarão sempre construindo juntos esse edifício tão precioso chamado família. O que se exige de um e de outro? Porque atualmente nós estamos vendo um enfraquecimento dos conceitos e até uma certa confusão sobre quais são os papéis da mulher num casamento, quais são os papéis do homem no casamento. E às vezes até um enfraquecimento de liderança, de autoridade, e os dois não sabendo bem gerenciarem o seu relacionamento e as funções e tudo que implica viver a dois. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: para que nós possamos ter um casamento feliz ou um casamento que realiza, que nos realiza, é necessário que nós não procuremos a pessoa certa, mas que nós sejamos a pessoa certa. E sendo a pessoa certa, nós temos grandes chances de encontrarmos a pessoa certa. E de que o verdadeiro casamento bíblico é oferecer mais
do que receber ou do que cobrar. É dar mais que receber e é fazer mais depósitos e menos retiradas. Estamos falando uma linguagem bancária aqui, né? Ou seja, é dar mais créditos e exigir menos. Um resumo, né, de tudo isso. Portanto, mais companheiros, ou seja, companheiros que se entendem e que não se cobram, mas que se comungam e se completam e cooperam perfeitamente um com o outro, em harmonia, em alegria, em espontaneidade. O tema central do versículo é uma só carne. Eu quero concluir definindo o que significa isso. Uma só carne significa uma união feita por Deus. O apóstolo Paulo enfatizou isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala de família, 1 Coríntios capítulo 7, que aqueles que ainda não se casaram, que queiram se casar, que se casem, mas contanto que seja no Senhor. É isso que está falando aqui de uma só carne. Um casamento bíblico, ele começa com um namoro bíblico, um noivado bíblico, e depois culmina num casamento bíblico cristão que obedece os princípios da palavra de Deus e que tem Cristo como o agente central, que tem Cristo como grande inspirador, o cimento que cola os dois e que os mantém unidos de vida fora. Que Deus abençoe o seu casamento, se você é casado, se não, que Deus possa abençoar você em sua escolha, que não seja você a escolher, mas Deus te ajudando a escolher. E que nós possamos preservar e valorizar a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Um abraço, Deus abençoe. Fique na paz.